Eu não acredito que eu vou falar sobre isso nesse canal de vídeos. Eu sinto que eu cada vez mais estou indo para decadência nessa plataforma e, de verdade, eu acredito que esses conteúdos viralizam e dão audiência porque a gente está realmente num mundo meio perdido e meio problemático. Então vamos falar do Sperm Racing, que carinhosamente eu apelidei de a corrida de esperma dos nerds ricos. E é literalmente isso o que aconteceu no dia 25 de abril lá em Los Angeles. Um bando de nerds ricos fecharam uma grande arena lá na Califórnia. O troço foi transmitido pela internet só para eles descobrirem qual é qual é o reprodutor mais eficiente. Não é nem o mais poderoso, é o mais eficiente, porque para ser poderoso você tem que fecundar a mulher, e não existia mulher na situação, porque vamos combinar que é muito difícil para nerd rico pegar mulher? E mesmo assim, eu tô indo para o absurdo de que essa proposta de corrida é válida. Qual mulher se submeteria a esse vexame e humilhação para descobrir qual esperma vai fecundar mais rápido o seu óvulo? Isso mesmo que eu imaginei. Nenhuma. Nem eu não posso citar nomes aqui, porque senão eu vou ser processado, mas eu pensei em algumas ex-BBBs, em algumas influenciadoras digitais, em algumas celebridades do OnlyFans que talvez poderiam participar dessa brincadeira. Vamos conversar sobre isso nos próximos 10 ou 12 minutos? Vamos falar do nível de inutilidade e ostentação que foi o Sperm Racing lá em Los Angeles? Então tá bom, eu sou Eduardo Moreira e esses são os meus 5 centavos sobre esta bobagem, esta sandice, que é a corrida dos espermas dos nerds ricos. Essa porcaria conseguiu angariar 1,5 milhão de dólares para supostamente, vou dizer supostamente porque não temos como provar, ser uma campanha de conscientização. Tem uma parte séria desse vídeo que posso até posso dissertar sobre ela, eu vou com certeza falar sobre isso, apesar dessa parte séria envolver o Elon Musk, alguém que muitos americanos não estão mais levando a sério, mas vamos primeiro falar da essência da competição, porque afinal de contas eles decidiram televisionar aquela que é a primeira grande corrida da nossa vida. E quem diria? Vamos combinar que você é um vencedor na vida, porque você, numa competição de milhões de espermatozoides, chegou no óvulo da sua mãe e nasceu. Se bem que algumas pessoas elas não nasceram. A mãe foi tão estúpida que trocou o feto pela placenta. Então, para você que é extremista, pode ter certeza que você é uma placenta cagada. Mas o foco do vídeo não é esse. Então, por que não televisionar o potencial. Eu não acredito. Por que não televisionar o potencial da corrida do esperma de dois nerds ricos, o Tristan e o Asher, que são estudantes das universidades de UCLA e USC. São duas universidades norte-americanas que contam com uma rivalidade enorme, e isso já era um motivo para ter a competição ou qualquer tipo de competição. Mas no lugar de, sei lá, participar do time de basquete para disputar o March Madness, ou quem sabe ser um jogador de futebol americano universitário para eventualmente participar do College Playoffs e quem sabe do CPF Championship, eu estou falando siglas que representam esses campeonatos da NCAA, eu estou gastando inglês desnecessário nesse vídeo. Como eles não são atletas, eles decidiram delegar essa função de atleta aos seus espermatozoides. 4.000 pessoas compareceram ao Hollywood Palladium em 25 de abril para assistir à competição de qual é o esperma mais rápido entre esses dois estudantes das universidades. Eu não vou mostrar imagens dessa competição, eu só estou aqui comentando os fatos. Eu deixei no link do artigo lá do eduardomoreira.com.br o vídeo que mostra esse evento, o link da fonte, onde você pode acessar as informações, porque eu me recuso a ter a visibilidade desse vídeo, correndo o risco de cair, não só pela violação de direitos autorais, mas também pela possibilidade de ter parte da minha audiência indo embora por não querer testemunhar tal feito. Mas como a competição aconteceu?
Eles construíram uma estrutura que simulavam. O que eu não faço pelo entretenimento de vocês, né? Eles construíram uma estrutura que simulava o canal vaginal até o acesso ao útero da mulher e as trompas de Falópio, enfim. E essa estrutura tem em torno de 20 centímetros, que seria mais ou menos a distância entre a entrada do órgão reprodutor feminino até o local da hipotética fecundação. Lembrando que esses dois nerds, o Trishane e o Asher, não pegam nem gripe, que dirá ter algum relacionamento físico com um ser humano, independente do gênero ou do sexo. Sim, era uma pista de 20 centímetros. E o que percorria por essa pista, como você já pode imaginar, eram os fluidos corporais do Trishane e do Asher. Agora, pensa que existem dados estatísticos sobre quanto tempo ia levar para o material chegar até ao ponto final ou cruzar a linha de chegada. Bom, vamos lá, números. Para você que estava preocupado se ia rolar uma mini demonstração de bucaque no vídeo, fique tranquilo, porque a amostra de fluidos corporais do Trishane e do Asher utilizados para essa bobagem foi de apenas 0,05 milímetros, o que é muito pouco, é uma amostra mesmo. O que me deixa aliviado, porque eles não tiveram que fazer muito esforço, e muito menos demonstrar o esforço para que o material fosse coletado. Quero acreditar que nos bastidores eles fizeram o que tinha que ser feito, coletaram material e colocaram os minigirinos para correr. Levando em consideração que são 20 centímetros do percurso, essa corrida durou em torno de 40 minutos, que é mais ou menos o tempo que leva para um espermatozoide chegar até o óvulo. Também leva em consideração que essa corrida ela foi televisionada. Sim, mostraram os espermatozoides correndo na pista. Como eles fizeram isso? Eles utilizaram câmeras especiais que jogavam um zoom de 40 vezes para exibir os nossos atletas quase de alcova, porque esses rapazes não são de alcova, obviamente. Então eles jogaram um zoom lá nos girinos, nos pequenos filhotes, nos pequenos Trishane e Asher, nas pequenas contribuições que eles podem fazer para o mundo, e exibiram a corrida até a linha de chegada. E não venha você reclamar que a sua experiência de final de semana vai ser assistir, se bem que já foi, né? Se bem que qualquer pessoa pode assistir esse vídeo porque está no YouTube. Mas não reclama de que a sua experiência de final de semana com o seu marido ou com a sua esposa vai ser assistir a uma corrida de espermatozoides. Porque a gente assiste corrida de Fórmula 1 durante 1h30. A gente assiste prova da NASCAR que dura 3h30, 4 horas. Quando é Daytona 500, todo o procedimento dura umas 6 horas. Então, o que é 40 minutos vendo um bichinho muito pequeno com um rabinho tentando nadar e alcançar um óvulo ou a linha de chegada? Vai me dizer que você já viu isso na vida? Eu tenho certeza que não. Mas existem alguns pontos que precisam ser dissertados como pontos de atenção do porquê que essa iniciativa, ou, quer dizer, algumas pessoas, incluindo o Elon Musk, consideraram essa iniciativa válida e justificada. Tá, tinha rivalidade entre as duas universidades, tinha aquela ideia dos dois protagonistas tentarem provar sua masculinidade de alguma forma, mas por incrível que pareça, tem um fundo médico e científico nessa corrida do Sperm Racing. O objetivo do evento também é despertar a conscientização sobre um problema que está acontecendo no mundo todo, que é a queda da capacidade de fertilização do homem. Eu vou pegar aqui os dados que a galera do Sperm Racing levantou para poder ilustrar essa narrativa, e eu não vou corroborar com isso, mas eu vou pelo menos apresentar os argumentos deles que dão a entender de que a iniciativa é válida de alguma forma. Vamos lá. Estudos comparativos revelam que na década de 1970, a contagem média de
espermas era de 99 milhões de gametas, um número que despencou para aproximadamente 47 milhões no início do século XXI, o que representa uma redução alarmante que pode sim ter implicações sérias para a fertilidade global. Implicações sérias, tipo a extinção da humanidade? Talvez. Dados mais recentes, vindos do Instituto Bernabéu, baseados em análise de 8.000 amostras coletadas durante os últimos 5 anos, demonstram que a qualidade espermática, e você não ouve esse termo todo dia, continua em declínio, com reduções de 16,75% na contagem de espermatozoides por milímetro e queda de 12% em sua motilidade, que são fatores cruciais para a capacidade reprodutiva. E quem está apoiando tudo isso? Elon Musk, né? O Elon Musk, que é conhecido por sua postura pró-natalidade e por ter múltiplos filhos, ele apoiou e poderia ser simpatizante com o projeto ou com essa iniciativa como forma de promover discussões sobre fertilidade e incentivar a natalidade global. A gente sabe que também existem outros aspectos socioeconômicos que influenciam na queda de natalidade no mundo inteiro, como, por exemplo, as famílias modernas que têm o pai e a mãe trabalhando em escalas de trabalho ou jornadas de trabalho longas, o próprio planejamento familiar, o próprio controle de natalidade por parte das mulheres, mas também é fato que houve um comportamento do homem, do macho da espécie, que não é mais tão chegado assim, sério. Que não é mais tão chegado. Eu não posso falar a palavra porque o YouTube vai reduzir a visibilidade do vídeo. Então tem uma galera que se diz macho dominante da espécie que não é mais tão chegado nessa história de se relacionar com o sexo oposto. Então isso também está impactando no comportamento do coletivo como um todo, né? Porque será que a gente está entrando em extinção? E essas informações que vêm da ciência sobre a queda da capacidade de fecundação do homem, isso é fato consumado. A gente registrou, a ciência registrou, a gente é muita pretensão da minha parte. A ciência registrou um aumento também na busca pelos homens em programas e tratamentos de aumento de fertilidade. E sim, a gente está com cada vez mais machos da espécie que não conseguem fecundar as fêmeas por N fatores. Estresse, aumento de diabetes, aumento de problemas cardíacos, enfim, tem várias questões que entram nessa equação para ajudar a determinar e corroborar até mesmo com os estudos que respaldam a iniciativa do Sperm Racing. Mas na minha cabeça, eu sempre vou achar que é apenas para um colega ou inimigo de universidade provar para o outro que é melhor em alguma coisa, já que eles não conseguem fazer aquilo que todo macho escroto quer, que é ficar colecionando mulher e ficar se expondo para todo mundo, porque aparentemente as mulheres não vão se interessar por eles, eles vão fazer essa competição que, Deus do céu, me lembra um passado tanto quanto distante, onde as crianças ficavam ali fazendo aquela competição de onanismo horrorosa, só para ver quem conseguia disparar mais longe. E eu vou encerrar esse vídeo aqui, porque é um conteúdo que eu não esperava fazer e que já tomou contornos um tanto quanto preocupantes. Eu tenho medo se a audiência vai ficar nesse vídeo por mais tempo. E se você ficou até aqui, dê o like, compartilha e comenta. Racing. Não coloca o sperm na frente, porque senão vai dar ruim. Grande abraço para todo mundo e até a próxima.